Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja do Primogênito Lebaron. O nome curto dessa igreja é a Igreja do Primogênito, né? Lebaron é só para referir, igual a gente já se refere às outras organizações, a pessoa ali principal dessa religião. O nome completo dessa denominação é a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos. Essa igreja também faz parte do movimento Mórmon, está ali classificada entre os Mórmons fundamentalistas. A sede deles se encontra no México, vamos ver qual é o nome do lugar? Chihuahua. Eles têm uma colônia própria chamada Colônia Lebaron. O fundador foi Joel Lebaron. A sua origem é de setembro de 1955. Começou lá em Salt Lake. Olha só, eles são um desmembramento daquela Igreja Apostolic United Brethren, a Irmandade Apostólica Unida. A gente citou sobre eles no nosso episódio sobre os Mórmons fundamentalistas. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na internet. A Igreja do Primogênito, ou Família Lebaron, é um agrupamento de facções concorrentes de uma linhagem religiosa fundamentalista mórmon, uma comunidade familiar polígama que se estabeleceu em Chihuahua, México, por Alma Dyer Lebaron, em 1924. Aqui a gente tem um nome diferente e uma data diferente. O que será? As divisões que aceitam a sucessão de liderança de alguns dos filhos de Alma se denominam membros da Igreja do Primogênito, sem uma organização legalmente formalizada. A organização dentre elas que se tornou mais substancial é a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos, muitas vezes abreviada simplesmente de Igreja do Primogênito, que foi fundada então em setembro de 1955 por 3 dos filhos de Alma, que são Joel, Ross e Floren Lebaron. A família Lebaron batizou o rancho dessa colônia deles de Colônia Lebaron, lá na década de 1950. Então, vamos tentar entender como que isso começou. A família Lebaron era liderada por Alma Dyer Lebaron Sr., que se juntou a uma organização fundamentalista mórmon liderada por Joseph White Mercer. Isso foi lá em 1936. Era aquela igreja da Irmandade Apostólica Unida. Então, o Alma pai estava aí nessa igreja e os 5 dos filhos dele estavam na igreja sud tradicional, a de Salt Lake, mas em 1944 eles foram expulsos da igreja tradicional porque eles estavam pregando a poligamia. São o Alma Jr., Benjamin, Ross, Ervil e o Joel. Pelo jeito essa família Lebaron aí era grande. Então em 1957, um dos filhos aí do Alma pai, o Benjamin, ele tinha sido expulso, né, da igreja sud tradicional em 44. Então em 57 o Benjamin resolveu escrever uma carta
dizendo que ele tinha recebido o direito de primogenitura do pai dele e acreditava que ele, né, o Benjamin, era o único, poderoso e forte. As 3 palavras em letra maiúscula deve ser alguma coisa, e se alguém souber, deixa nos comentários. Se é alguma profecia, alguma coisa, ele seria o único, poderoso, forte. Tá dizendo aqui, ó, da profecia de Joseph Smith de 1832. Olha aí, ó, é uma revelação. Já copiei isso aqui e já vou fazer um episódio sobre essa revelação. Vamos continuar aqui. Então ele está dizendo que dessa revelação aí, o único, poderoso, forte, estava se referindo a ele. Tá dizendo aqui, essa profecia era que alguém ia ser enviado para redimir o povo Sud da escravidão espiritual. Então o Benjamin escreveu uma carta ali em 57 para dizer: esse cara sou eu. A família LeBaron já estava dizendo que eles eram especiais, né? Que eles não eram qualquer um. Em 1955, o Joel e o irmão Ross e Floren já tinham ido para Salt Lake e estavam organizando a igreja deles lá, né? A igreja dos primogênitos da plenitude dos tempos. O Joel foi ordenado como presidente da igreja e o conselheiro dele foi o irmão dele, o Floren. O outro irmão, o Ross, foi chamado como patriarca principal. Aí o Joel, ele afirmou que ele recebeu algumas visitas celestiais de 19 ex-profetas, incluindo Jesus Cristo. Então, vamos ver quem que visitou o Joel. Jesus Cristo, Abraão, Moisés, Elias, Joseph Smith, entre outros. Então esses 3 irmãos ficaram lá em Salt Lake por um ano, voltaram para o México, lá em Chihuahua. O Joel, Floren e o Ross se juntaram com mais uma parte da família, né? Essa outra parte da família também aderiu a essa nova religião deles. Era o pai deles, o Alma, o Ervil, que era um dos irmãos, a mãe também, que era Maud. Então esses aí também se filiaram a essa nova organização. Parece que teve uma intriguinha aí na família e alguns dos irmãos se separaram para fazer a sua própria organização, ainda com o mesmo nome, a Igreja do Primogênito. E essa aí estava sendo liderada pelo Ross Wesley LeBaron. Ele acreditava que tinha sido enviado para preparar o caminho para aquele único, poderoso e forte, que seria um profeta indiano. Não era o irmão dele, ele não estava aceitando essa ideia de que o Benjamin, irmão dele, era esse poderoso e forte aí, não. Então o Benjamin estava dizendo que ele era o poderoso e forte, o Joel estava dizendo que ele estava reivindicando a autoridade especial do sacerdócio da Ordem dos Primogênitos. Ele queria ser tipo o primogênito do pai dele, do Alma LeBaron, né, os direitos da primogenitura, e o Ross Wesley também estava reivindicando isso. Para mim não está claro aqui quem que era o filho mais velho. Será que era o Alma Jr.? Não sei, só sei que tá uma bagunça, todo mundo tá querendo os direitos de primogenitura, porque o que é, né? É passado de um para o outro, mas tem a pessoa específica que tem os direitos da primogenitura. Por que eles queriam isso? Eles eram descendentes de Benjamin F. Johnson. Esse Benjamin F. Johnson era, vamos ver, o avô do Alma pai, e ele fez parte daquele conselho dos 50 lá, chamado na época de Joseph Smith. Então está dizendo que ele tinha as chaves do sacerdócio de Joseph Smith, e pelo jeito estava tendo uma briga aí entre os irmãos de saber quem que ia herdar os direitos dessa primogenitura, que exerceria, né, reivindicaria a autoridade especial do sacerdócio da Ordem dos Primogênitos. Bom, o Joel e o Ross estavam brigando aí para saber quem que ia ser, ou que ia receber essa Ordem dos Primogênitos. Bom, o Ross morreu, quem assumiu foi o irmão Joel. Então ainda tinha 2 divisões, né? Então essa igreja do Joel e do Ross, e a outra do pai com Benjamin e outros. Essa do Joel não é tão grande quanto a primeira, e eles também, da mesma forma que todos os outros segmentos, eles acreditam que eles são a igreja celestial de Cristo e que eles serão exaltados e vão ganhar herança no céu mais elevado do mundo celestial. Eles acreditam que só eles têm o poder do sacerdócio, né, que eles chamam de ordem patriarcal do sacerdócio, que Joseph Smith passou lá para o Benjamin Johnson, que era membro do Conselho dos 50, que depois era o avô do Alma pai, que era pai deles e tal, né?
Então, por isso que eles se chamam a Igreja do Primogênito, porque eles passam essa ideia de que eles têm o poder da primogenitura, né? E com isso vem o poder do sacerdócio que eles têm. E no final do nome deles, né, a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos, é justamente a mesma ideia dos santos dos últimos dias, né? Porque eles estão ali no final dos tempos. Eles estabeleceram essa igreja lá nessa colônia LeBaron, que fica no México. Teve um censo de 2005, olha só, cara, 20 anos atrás praticamente, que levantou a população dessa colônia LeBaron em mais ou menos 1.050 habitantes. Está dizendo que 496 são homens e 555 são mulheres. Cara, se eles vivem a poligamia, como é que isso aí está funcionando? Alguém está saindo na desvantagem. Olha, aqui está dizendo, a Igreja do Primogênito é uma das poucas igrejas fundamentalistas mormons que se envolveu em proselitismo ativo, ou seja, eles fazem, né, obra missionária. Ah, tá, aqui está dizendo que a maior parte dos esforços deles é tentar atrair outros fundamentalistas mormons de outros grupos a se juntar ao grupo deles. É difícil, né? Você fazer proselitismo sobre uma religião polígama sem ser pego ou denunciado. Cara, essa família LeBaron, vou te falar, hein? Então a igreja do Joel tinha como segundo em liderança o Avril LeBaron. Então agora a gente está ali na década de 60, então 1962, o Avril LeBaron era o segundo cara em autoridade, o primeiro era o Joel. Aí em 1967, o Avril começou a falar assim pro pessoal da igreja, cara, quem deveria ser o líder seria eu, não o Joel. Por conta disso, né, o Joel ficou chateado e expulsou o Avril da igreja e alguns dos que queriam seguir o Avril. Então, na década de 70 e 1972, o Avril LeBaron, junto com os seus seguidores, começou uma nova igreja rival chamada Igreja do Cordeiro de Deus, Church of the Lamb of God. Está dizendo ali, ó, que isso é em relação a uma profecia do livro de Mórmon que está dizendo no final dos tempos a Igreja do Cordeiro de Deus. Teria a Igreja do Cordeiro de Deus e a Igreja do Diabo. Aí o Avril começou a ensinar que ele era o único poderoso e forte. E o Avril estava dizendo que o Joel tinha que morrer. Então, em agosto de 72, um dos seguidores do Avril deu um tiro na cabeça do Joel. A gente tem um episódio já marcado lá pra frente, onde a gente vai falar mais das desgraças tudo junto. E um desses episódios é o massacre de LeBaron. Então vamos guardar aí essa situação para aquele próximo episódio especificamente sobre isso. A igreja deles passou por uma crise de sucessão também, porque, vamos ver, a Igreja do Primogênito tem experimentado contínuas controvérsias sobre a sucessão da liderança, após o quê? O assassinato do seu fundador, o Joel. Quem assumiu depois que o Joel morreu foi o irmão dele, Verlan. Cara, tem um monte de irmão aí, hein, que a gente ainda nem falou. Mas então, teve um irmão chamado Verlan, assumiu. Só que o que aconteceu? Esse Verlan acabou morrendo num acidente de carro em 1981. E o Joel Jr., o filho dele, estava chefiando a outra igreja, né? Então, né, não vamos confundir. Tem a igreja aí do Joel, que brigou com o Avril, que é a igreja do primogênito do Cordeiro de Deus, que eles se dividiram, mas a igreja original aí deles, do pai deles, dos outros irmãos, era a igreja do primogênito da plenitude dos tempos, né? Então, o filho do Joel, cara, acabou ficando aí na igreja rival, estava chefiando aí a igreja da plenitude dos tempos. E como se não bastasse tanta divisão familiar, acabou aparecendo mais uma igrejinha aí no meio dessa história toda. Vamos ver quem que organizou? O Alma LeBaron Jr. Resolveu dividir mais um pouco esse grupo aí e criou a igreja dele chamada de Governo Econômico de Deus. E então o Florin LeBaron formou uma outra facção, um outro grupo, uma outra divisão familiar aí,
e acabou que não tem nome e também não tem um líder formal. Mas resolveram se separar aí dos outros grupos restantes. Cara, vai vendo. Um irmão diz que recebeu uma visita divina de que ele é o poderoso e forte. O outro diz que recebeu 19 profetas visitando ele, dizendo que ele tinha que ser o líder. Cara, é muita visão, né? Bom, essa informação aí que a gente coletou estava na Wikipédia. Vamos dar uma olhadinha aqui na Vozes Mormons. Tem alguma coisa sobre os LeBaron. Tem uma publicação de 2014 chamada A Causa do Movimento Planetário. E eles estão falando ali sobre o Ross LeBaron. Olha o que eles dizem. Ross LeBaron foi um líder mormon fundamentalista da década de 50. Organizou uma pequena denominação chamada Igreja do Primogênito, proclamando-se o herdeiro patriarcal de Joseph Smith. Ele ficou conhecido em Utah pelo seu programa de rádio. Olha só, ele tinha um programa de rádio, onde ele expunha suas doutrinas e polemizava a Igreja Sud e outros fundamentalistas. Ele ensinava a parte dele e tacava fogo nos outros. O Ross se sustentava como mecânico, zelador e outros trabalhos braçais, morando num container na última fase da sua vida. O texto abaixo é um panfleto publicado em 1952. Vamos ver o que tem esse panfleto aí. Nos anos 50 ele postou um panfletinho. A Causa do Movimento Planetário é o nome do panfleto dele. Aquilo que está além da esfera da razão atribuímos a Deus. Portanto, para os seres mais inteligentes, Deus é a lei criativa da natureza. Esse Deus, se assim posso chamá-lo, é a mais poderosa lei e autoridade em todo o tempo e espaço. Ninguém o desobedece sem pagar a penalidade exata. Esse Deus é a força mais implacável em existência e também a mais bondosa, pois nos dá a vida eterna. Esse Deus é uma lei e não uma personalidade. Agora tá, até ali estava ok, agora começou a ficar estranho. Então, a palavra Deus, ele não atribui uma pessoa. Deus não é uma pessoa, ele é tipo uma lei, uma força. Vamos ver o que ele acha. Deuses pessoais são aqueles que, pela obediência à lei, foram adiante daqueles sobre quem presidem. Se um homem conhece mais do que outro, ele não tem mais poder ou mais glória? Tá. Então, os deuses são as pessoas que acabaram recebendo mais conhecimento e glória. E o Deus que todo mundo fala, não é bem uma entidade, mas é um poder, uma lei. Vamos tentar entender isso aqui. Todas as verdades parecem simples uma vez entendidas. No entanto, aquilo que é autoexistente não pode ser explicado. Você pode dizer quando o tempo iniciou ou onde o espaço termina? Tá bom, né? O que a gente não sabe é difícil de entender, o que a gente sabe fica fácil de entender. Bastante sentido nisso. Não é razoável que a matéria exista por todo o espaço infinito e que a lei da matéria atraindo a matéria seja infinita? Ele continua ali com a ideia dele. A atração da matéria é criadora de movimento e a fonte básica de toda energia. Isso permaneceria verdadeiro mesmo na ausência de seres inteligentes ou de qualquer tipo. Leis básicas são autoexistentes. Tá, mesmo que não tenha alguém ali para entender aquilo vai continuar existindo, né? Independe de se você concorda ou não. Cara, pelo que eu tô entendendo, ele tá querendo explicar o movimento do universo. Né? Ele explica que um planeta, alguma coisa vai explodir, vai colidir com outra, e vai movimentando, e as coisas vão se movimentando dessa forma, com luz, calor, movimento no espaço, que é infinito, e esse movimento também vai ser infinito. Basicamente, eu tô tentando entender aqui o que ele tá querendo dizer. É que da mesma forma que a matéria se dissipa pelo universo e vai se expandindo, esse poder de Deus também, né? Tipo, que ele chama que é o amor. Sem atração, não haveria o sistema planetário. Sem amor, não haveria vida. Toda vida prova o poder da mente e vontade sobre a matéria. Esse cara é bem confuso. Quando você move o seu braço, você não faz primeiro em pensamento? Enfim, tá aí, ó, um dos ensinamentos do Ross LeBaron de 1952. Uma família aí um tanto conflituosa. A gente vai dar uma olhada mais para frente aí alguns crimes que aconteceram referentes a essa família.
Mas aí, ó, todo mundo alegando visão, todo mundo alegando que ele é o escolhido, causando aí intriga e divisão. Então, recapitulando, tem a igreja sud tradicional. Quando ela resolveu abolir a poligamia por conta da pressão do governo, os fundamentalistas não gostaram e se dividiram. Os fundamentalistas não são uma organização só, eles são várias organizações. Entre elas tem aquela igreja do Warren Jeffs, a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas também teve uma outra divisão aí chamada Igreja da Irmandade Apostólica Unida. Essa Apostólica Unida aí, que fazia parte a família LeBaron, não concordavam com algumas coisas, se dividiram e formaram a igreja deles, a igreja do primogênito da plenitude dos tempos. Teve intriga entre os irmãos, então eles dividiram essa organização deles ainda em a igreja do primogênito do Cordeiro de Deus. E ainda da família saiu mais um grupo que fez uma outra religião chamada a Igreja do Governo Econômico de Deus. E ainda saiu mais um grupo que não se estabeleceu bem como uma organização, com um nome ou com um líder formal, mas ainda teve mais uma divisão. Muito conflito. Bom, a gente conseguiu entender um pouco sobre essa religião, essa partição aí do mormonismo fundamentalista. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.